Boa noite, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos dando continuidade à ministração desta quarta-feira, deste dia 24 de fevereiro de 2021, em que estamos sendo usados pelo Espírito Santo de Deus para pregarmos, para ministrarmos sobre a diferença entre o justo, o iníquo e o ímpio, ou seja, aquele que pratica a justiça, a impiedade, a iniquidade e a impiedade. Portanto, nós estávamos aqui, nós vamos nos reportar a Ezequiel, capítulo 18, nós estávamos no versículo 24, mas desviando-se o justo da sua justiça e cometendo a iniquidade, olha só, e fazendo conforme todas as abominações que faz o ímpio, porventura viverá. De todas as suas justiças que tiver feito, não se fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, no seu pecado com que pecou, neles morrerá. Portanto, desviando-se o justo da sua justiça. Voltemos a Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele, ou não se compraz dele. Ou seja, se o justo praticar a iniquidade, praticar a alma de Deus, não terá prazer nele. Praticar aqueles pecados planejados, conscientes, porque o ímpio, ele peca, ele comete barbáries, ele comete devassidões, mas ele não conhece a Deus. O justo, ao contrário, o justo, ao contrário, conhece a Deus, e quando o justo peca, ele pratica a iniquidade, porque são pecados conscientes, mas pratica também a impiedade. Por quê? Porque aquele espírito do qual ele foi liberto, quando ele se converteu, quando ele passou da condição de criatura para filho de Deus os homens, ou filha de Deus as mulheres, aquele espírito que foi expulso dele quando ele recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, conforme está escrito no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome, mas a todos quantos o receberam e aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, e após ele receber o batismo, em Romanos, capítulo 6, versículos 3 e 4, ou não sabeis que todos, quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vidas. O batismo com sangue que nos purifica de todo pecado, pois o pecado já foi levado, tomado pelo Senhor Jesus naquela cruz do Calvário, foi colocado nas chagas de Jesus. Mas se o justo voltar a transgredir, se o justo cair em pecados conscientes, praticando pecados aqui, pecados ali, se tornando um iníquo, quando ele se converteu, aquele espírito que foi expulso, quando ele volta à condição de pecador, aquele espírito que anteriormente foi expulso na sua conversão, volta a habitar nele e traz outros 7 espíritos piores do que ele para habitar naquele corpo, naquela vida, naquela pessoa. Aí a pessoa passa a cometer barbáries, aí a pessoa passa a cometer iniquidades, mas também impiedade, que faz coisas absurdas, coisas que anteriormente, antes da sua conversão, não fazia. Mas por quê? Porque aquele demônio que foi expulso volta e traz outros 7 espíritos piores do que ele, outros 7 demônios piores do que ele, e passa e volta a habitar, e passam a habitar na vida daquele homem ou daquela mulher, conforme nós já vimos em Mateus capítulo 12, versículos 43, 44 e 45. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali.
e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Mas se este homem, que anteriormente era justo, se ele caiu em pecado, se ele se transformou no iníquo, se ele se transformou no ímpio, tem salvação para ele? Certamente que tem, porque o nosso Deus diz em Hebreus capítulo 8, versículo 12, porque serei misericordioso para com as tuas iniquidades e dos teus pecados e de tuas prevaricações não me lembrarei mais. Portanto, aquele justo que pecou, que caiu, que se transformou no iníquo e no ímpio, tem solução para ele, tem perdão para ele. O nosso Deus perdoa, o nosso Deus restaura, o nosso Deus resgata, conforme nós já vimos em Hebreus capítulo 8, versículo 12, também está escrito em Jeremias capítulo 15, dos versículos 19 a 21. Portanto, assim diz o Senhor, se tu voltares, então te trarei, e estará diante da minha face, e se apartares o precioso do vil, serás como a minha boca, tornem-se eles para ti, mas não voltes tu para eles, e eu te porei contra este povo como forte muro de bronze, e se levantarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te guardar, para te livrar deles, diz o Senhor, e arrebatar-te-ei da mão dos malignos, e livrar-te-ei da mão dos fortes. Vamos ver uma outra passagem que nos diz, em que se o justo cair em pecado, só pela misericórdia de Deus, mas há perdão para ele, há condições dele retornar para Deus, Deus o perdoará, Deus o receberá. Segundo Pedro, segunda epístola a São Pedro, capítulo 2, dos versículos 20, 21 e 22, porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, ou seja, melhor lhes fora não se converterem, do que, conhecendo, desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito e a porca lavada ao espojadouro de lama. Portanto, a pessoa, misericórdia, só misericórdia de Deus para aquelas pessoas. Tem que ter muita oração, tem que ter muita intercessão, tem que ter muito clamor por aquela alma, porque só pela misericórdia de Deus, como nós já vimos aqui, há a possibilidade de haver o resgate, como nós vimos em Hebreus capítulo 8, versículo 12, mas a pessoa vai viver dissolutamente, a pessoa vai viver de uma forma ímpia, de uma forma iníqua, e somente com a misericórdia de Deus, através de orações, através de intercessões, através de muita consagração por aquela alma, ela voltará aos caminhos do Senhor. Portanto, que fica esta palavra abençoada para a nossa amada Igreja Global de Adoração a Deus, para todas as pessoas que estiverem unidas a nós nesta ministração, que tiverem acesso a esta ministração, a esta pregação em dias futuros, sejam abençoadas, que sejam alertadas, pois é um alerta do Espírito Santo de Deus para a amada Igreja. Oremos. Pai, muito obrigado por mais este alimento, muito obrigado por nos usar nesta quarta-feira, neste dia 24 de fevereiro de 2021, para trazer este alimento, esta comida abençoada para a nossa amada Igreja. Nos pedimos perdão pelos pecados por nós cometidos, na certeza que o Senhor estará nos ouvindo dos céus, nos perdoando por todos os pecados, sarando toda a nossa terra, em nome do Senhor Jesus. Oramos pela sua igreja perseguida, pela plenitude dos gentios que tem de entrar e viver em todos os países do mundo, em todos os 6 continentes da terra, Américas, Europa, Ásia, África, Oceania e Antártida. Oramos pela nação de Israel,
Oramos por todo o povo brasileiro, por toda a nação brasileira, pela nossa casa, pela nossa família, pela nossa parentela, de perto e de longe. Oramos e intercedemos pelos nossos filhos e filhas, familiares. Oramos e intercedemos por todo o povo brasileiro, por toda a nação brasileira, por toda a família brasileira, para que esta palavra seja luz para os nossos caminhos, lâmpadas para os nossos pés, para que possamos estar sendo exortados pela sua palavra, para vivermos pela fé, para fazermos com que o nosso espírito esmurre, subjugue a nossa carne, em nome de Jesus. Oramos e intercedemos pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, por toda a sua casa, família e parentela, e vos pedimos, Pai, continue a dar direção ao seu servo, a este homem que o Senhor permitiu que chegasse a ocupar o cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Dê a ele sabedoria, guarda o livro juntamente com a sua esposa, com toda a sua casa e a sua família de todo e qualquer mal. Nós oramos e intercedemos pelo nosso vice-presidente, general Hamilton Mourão, por toda a sua casa, família e parentela, para que o Senhor também continue a usar este homem, Pai, para que o Senhor dê a ele sabedoria, para que ele possa estar exercendo as suas atividades, as suas funções, guiado por Ti, dirigido por Ti, Senhor, guardado por Ti. Nós oramos e intercedemos por todas as nossas autoridades constituídas a nível federal, estadual e municipal, dos poderes executivo, legislativo, judiciário, por todas as suas respectivas casas, famílias e parentelas, e por todas as nossas instituições, por todas as suas respectivas casas, famílias e parentelas, para que o Senhor esteja com a sua luz estendida sobre todos nós, guiando os nossos passos, os nossos caminhos, nos livrando de todo o mal, juntamente com toda a nação brasileira e todo o povo brasileiro, nos livrando deste pandemônio, desta pandemia do coronavírus, do Covid-19, da segunda onda, de todo o mal que tentar se levantar contra o povo brasileiro, contra a nação brasileira, a nível federal, estadual e municipal, em toda a região terrena, marítima e aérea do Brasil, o solo, terra, mar e ar. Oramos e intercedemos por todos os povos, reinos e nações do mundo, da terra e do globo terrestre, para que receba este alimento como luz para os seus caminhos, lâmpadas para os seus pés, em nome de Jesus. Paizinho, vos damos graças, queremos dar uma boa noite para todos, um restante de semana ricamente abençoado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Boa noite.